E a polícia ucraniana começou uma série de operações nas suas fronteiras. Motivo desse cuidado todo para evitar a famosa evasão dos jovens, tá? Que estão com idades de alistamento. O que acontece? Existe toda uma problemática. Eu já trouxe até uma live só sobre isso, né? Apesar dos ucranianos dizerem que tem a maior quantidade de soldados, segundo os informes, chega a mais de 1 milhão, ninguém sabe onde é que estão esses soldados. Se foi baixa de fato, se não admitem as baixas, né? E tem um fator corrupção que é muito forte na Ucrânia nessa questão. Soldados com um certo dinheiro, poder aquisitivo, mudando, né, saindo do fronte, ou então nem sendo convocado, digamos, né, convocado no papel, mas não na prática. E o fato é que houve uma saída grande de pessoas, né, de homens, né, até abaixo de 30 anos, entre 21 e 30 anos. E então a Ucrânia começou a fazer essa operação especial nessas fronteiras para pegar essas pessoas que possivelmente estão fugindo do país, fugindo do alistamento, fugindo do conflito, tá? E detalhe, as forças têm sido até bem pesadas nesse sentido, tá? Já saiu, de vez em quando sai vídeos mostrando algumas operações ocorrendo, né? Como se fossem tipos de blitz. É um tipo de operação seca, só que para pegar possíveis soldados. E os caras já saem de lá, imediatamente já sai algemado, preso, e já vai para alguma retaguarda lá, receber algum treinamento e de lá vai para o fronte leste, já é imediato, ou Kursk ou fronte leste. Nem esperam, nem vão para a retaguarda, para a logística, fazer, digamos, algum controle paliativo, por exemplo, quem está na logística ir para o avanço mesmo, e quem acabou de chegar e ir para a logística, não, os caras chegam, vão para o treinamento mínimo, já mandam para o front. E o que acontece no front? Você já imagina, evidentemente, sem experiência, sem vontade alguma, né? Tem uma série de dificuldades que hoje os ucranianos sofrem, né? Tem ocorrido uma certa movimentação dentro da Ucrânia, várias reportagens sempre estão saindo, a oposição está sendo, né, está denunciando bastante a forma truculenta no qual esses agentes têm feito esse trabalho. Até sobrou até no final do ano para o Papai Noel, o cara estava fantasiado de Papai Noel em em algum evento, e quando foram averiguar, o cara era para estar alistado, era para estar no front, né? Segundo os informes, imediatamente já pegaram o Papai Noel e mandaram ele para o fronte de batalha. Então, para você ter uma ideia do nível que está chegando, tem toda agora a questão da liberação para os jovens de 18 anos poderem servir. Também eles estão de olho nisso, então por isso que tem todo esse cuidado, né, deles não fugirem também, dos pais fugirem com eles. Então, imagina só a situação. Muitos cidadãos sem querer servir, querendo que esse conflito encerre do jeito que está mesmo, ó, congela, vamos resolver, vamos seguir, tocar a vida do jeito que dá. E em meio a isso, as lideranças, né? Porque existem várias denúncias. Então, eu já trouxe no canal aqui diversas informações sobre esse fato, sobre essa situação em específico. Detalhe, essa imagem, essa matéria saiu na AFP e também saiu no Kiev Post, né? Kiev inicia a operação em massa para fechar fronteiras para invasores do recrutamento. Então também tem um fator, né, do cruzamento ilegal, como eu falei, e a matéria vai trazendo todas essas informações que eu citei aqui. Lembrando que já teve denúncias, né? Zelensky conseguiu até prender e encerrar parte dessa operação de alguns indivíduos, né, numa certa liderança acima, que estavam sendo corruptos desse processo, enfim, liberando uns e outros não. Mas saiu uma reportagem já, foi ano passado, em novembro, mais ou menos, novembro ou dezembro, da DW, que é um canal alemão, falando um pouco sobre essa questão do recrutamento e de um caso que é o pessoal, né, do front que fugiram,
Alguns estão recebendo a liberação para não ser preso desde que volte de forma voluntária para o fronte. Se voltar de forma voluntária, não vai ser preso. E aí, alguns estão voltando, só que estão reclamando de um grande problema. Vão lá, né, aquilo que eu falei, vão para um treinamento mínimo e jogam eles para um fronte extremamente tenso, complexo, tá? O que que acontece? E aí, e são relatos dessa matéria, tá? Acontece de, por exemplo, os caras não conseguirem saber ler mapas, a parte de topografia básica, que é básica para você estar numa situação, às vezes não conhece direito, mesmo que seja seu país, você não conhece a região. Não conhece toda a topografia, o que, que tem, o que não tem. Recebe os mapas, ele não sabe ler os mapas, não sabem como avançar, não sabem como recuar. E basicamente os comandos que recebem é atirem se escutar barulho naquela direção. Se vocês tiverem que recuar, vão recuar para cá, mas vocês não vão recuar. Vão manter a posição. O que, que tem ocorrido? Recentemente os russos começaram a mudar a tática de avanço, tá? Os russos têm conseguido então fazer agrupamentos de 20 em 20 em algumas regiões, como próximo a Kurakov, próximo a Pokrovsk, Toretsky. São todos locais em que os russos têm avançado em agrupamentos de 20, enquanto os ucranianos em agrupamentos de 3, 4 indivíduos no máximo. No máximo. Imagina só a situação. E em sua maioria, grupos de 3 sem experiência. Sem armamento suficiente, né? Enfim, tá uma situação difícil. E aí, então, tá essa informação da polícia ucraniana, então, fazendo esse trabalho forte para pegar o pessoal que está fugindo da Ucrânia.